Estamos começando aqui a nossa palestra live da Carta de Solidariedade hoje, um pouquinho mais cedo, né? Ainda 19h55. Aguardando alguns companheiros chegarem aí para estarem nos dizendo como é que está o áudio, o som, o vídeo, né? O áudio e o vídeo, não o áudio e o som, né? Se estão ouvindo bem, se estão conseguindo ver bem. Tá entrando a Stephanie, conseguiu? Stephanie, tá indo bem? Dá para ouvir? Beleza, a Stephanie já falou que tá ok. Obrigado pelo toque aí. Nós vamos hoje fazer a nossa palestra live e vamos começar às 20 horas, como o costumeiro. E nós vamos estar hoje, não vamos poder ver os nossos companheiros, mas nós vamos a partir das 20 horas fazer como toda a primeira sexta-feira do mês. Nós vamos ouvir o nosso grupo de vozes tocar 3 músicas para nós matarmos as saudades do grupo de vozes. Sei que a gente deve estar com saudade do grupo de vozes aí, dessas palestras da sexta-feira, de estarmos lá na Casa de Solidariedade. E como é a palestra da primeira sexta-feira do mês, hoje 1º de maio, dia do trabalho, e a palestra do trabalho da CIT o ano todo, nós vamos estar aproveitando e tentando reproduzir mais ou menos como a gente faz na nossa Casa de Solidariedade quando estamos presentes aí. Vamos colocar 3 músicas cantadas pelos nossos companheiros. Depois a terceira música será a nossa música da prece. E aí depois nós vamos bater um papo, conversar um pouquinho sobre o tema de hoje da CIT aí. Então, já estou chegando, já estou acompanhando, aí já chegou o Luiz Rezende, a Cristiane, que conversou com a gente semana retrasada, a Aparecida, que está chegando aí também. Boa noite para todos vocês. Estamos aguardando dar o horário das 20 horas, que era o horário combinado, né? E se vocês perceberem alguma coisa que está acontecendo, eu não está escutando, não está ouvindo, o áudio não está adequado, ou o vídeo, vai me dando um toque. Espero que a internet colabore. Como a gente sabe, a gente até prepara algumas coisas, se ajeita, mas a gente depende muito da internet. E sexta-feira, feriado, todo mundo em casa, ninguém podendo sair, com certeza está muita gente utilizando da internet para poder estar se comunicando, para poder de repente estar fazendo outras lives, para poder estar batendo papo com as pessoas de casa, com seus amigos, com seus parentes. Então nós vamos torcer para que dê tudo certo aí com a internet e que esse nosso bate-papo seja bem agradável, bem interessante no sentido de nos esclarecermos, de entendermos um pouquinho mais sobre o tema da noite, que todo mundo já sabe, né, que é tempo para as coisas essenciais. Já foi divulgado aí durante a semana. Agora, pelo meu aqui, são 19h59, mais um minutinho nós vamos ouvir aqui a primeira música do nosso grupo CIT, do nosso grupo de vozes daqui da Casa de Solidariedade. E na medida do possível nós vamos tentando interagir com os companheiros aí pela internet aí, mas como a gente começa a falar, às vezes não dá tempo de ficar acompanhando aí. Mas no final nós fazemos alguns agradecimentos aí, vamos tentando na medida do possível e agradecendo a todos que estiverem presentes conosco aí. Então,
Vamos torcer para que dê tudo tranquilo com a internet, com o nosso, com o nosso som e imagem aqui. Agora são 20 horas. Então, para aqueles que estão chegando nesse momento, nós vamos começar a nossa palestra live da Casa de Solidariedade. Para quem não me conhece, meu nome é André. E como nós fazemos toda a primeira sexta-feira do mês, esse aqui que está passando, o que vocês estão vendo, na Casa de Solidariedade não acontecer, né? O rabo do meu gatinho que está aqui no meu colo, que não, senão ele não fica quietinho aqui não. O Rafael. Nós vamos estar colocando para vocês aqui o som do nosso grupo de vozes. E a primeira música que nós vamos ouvir chama-se Soleado. Então vamos acompanhar aí com tranquilidade, com calma, o nosso grupo de vozes aí. Cortou um pedacinho do final da música aí. É um pedacinho que a gente tinha, que foi conseguido pelos nossos companheiros, nos forneceram aí. Mas já deu pra gente matar um pouquinho a saudade aí do nosso grupo de vozes. Que, se Deus quiser, logo mais nós estaremos todos juntos aí na nossa Casa de Solidariedade novamente. Nós vamos ouvir mais uma música do grupo de vozes antes de partirmos para a nossa prece, que chama-se Música do Céu. Então vamos ouvir também. E eu não vou cantar porque a minha voz não vai, senão vou espantar até quem está aí, quem chegar ouvindo minha voz vai cair para trás, não vai querer voltar mais. Mas nós vamos ouvir o grupo de vozes cantando. Vamos lá então.
Olha, ainda tivemos até os aplausos, hein? Podem aplaudir aí onde vocês estiverem aí. Esse é o nosso grupo de vozes, que não pode estar ao vivo conosco, mas está participando aqui do nosso comecinho da nossa palestra. Para quem está chegando agora, nós colocamos aqui duas músicas do nosso grupo de vozes, que foi o Soleado, e essa segunda música que foi cantada, que foi a Música do Céu. E agora nós vamos todos fechar os nossos olhos e cantar a música junto com o grupo de vozes, que chama A Prece, e que servirá como prece para início dessa nossa palestra live dessa sexta-feira. Vamos acompanhar então o nosso grupo de vozes aqui. Muito bem. Depois de nós podermos ouvir os nossos irmãos do grupo de vozes, nos acalentando com essas 3 músicas e podendo matar um pouquinho da saudade desses nossos companheiros, nós vamos dar início à nossa palestra da noite. Para aqueles que chegaram um pouquinho depois das 8, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Tempo para as Coisas Essenciais. Esse tema foi escolhido pelo Grupo City, que, para quem não conhece, é o grupo que organiza a nossa Semana de Integração Trabalhadores e Escolas, que é realizada lá em outubro, na semana do dia 15 de outubro, em comemoração ao aniversário da nossa Casa de Solidariedade. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tempo para as coisas essenciais. E o tema veio bem a calhar com a situação de pandemia que nós estamos passando. Não só nós aqui no Brasil, mas como toda a humanidade. O isolamento social, do qual nos foi imposto pelas autoridades sanitárias do Brasil, seguindo a da Organização Mundial de Saúde, nos fez refletir em muitas coisas e nos alterou inúmeras situações no nosso dia a dia. E quando nós falamos aqui que nos foi imposta, nós até nos questionamos, será realmente que precisaria nos ser imposto algo que é para o nosso bem? Será que realmente nós não, para cuidarmos da nossa saúde e da saúde do próximo, precisaria
criar uma lei obrigando você a ficar em casa para que você não se contamine, não contamine o seu ente querido ou aquelas pessoas que estão ao seu lado? Bom, isso é uma outra reflexão para um outro momento. Hoje nós vamos falar um pouquinho do tempo. Quantas vezes nós falamos que nós não temos tempo para nada? Eu não tenho tempo para nada. E nesse momento de pandemia nós começamos a ver que nós temos tempo. Agora eu tenho um pouquinho de tempo. Será mesmo que eu não tenho tempo? Será mesmo? Vale a gente lembrar que com a obrigatoriedade de a gente ficar em casa, a falta de tempo que nós tanto falamos caiu por terra. Todas aquelas desculpas que nós dávamos, nós não podemos dar. Por exemplo, nós falávamos, eu não tenho tempo para curtir minha família, meus filhos, eu não posso ajudar meus filhos nos estudos, nas atividades diárias da casa, entre inúmeras outras coisas. Agora nós estamos 24 horas por dia em casa. Claro que alguns continuam trabalhando em home office, mas mesmo assim, quem está trabalhando em home office não precisa se deslocar para o trabalho, para casa e vice-versa, ganhando pelo menos aí em torno de 3 a 4 horas por dia. Além disso, como nós sempre temos oportunidade de refletir sobre os avanços tecnológicos, nós lembramos, né, o quanto tempo o avanço tecnológico, a chegada, o advento da internet, nos ajudou e nos possibilitou resolver inúmeras situações pelo computador, pelo smartphone, pelo tablet, pelo notebook, seja lá por onde nós quisermos fazer isso hoje. Quantas facilidades isso nos proporcionou. Por quê? Porque nós não precisamos nos deslocar mais de casa para outros lugares para poder resolver as coisas. Nós podemos, nesse momento de pandemia, por exemplo, comprar tudo pela internet. Desde roupa, alimentação. Uma coisa que se desenvolveu bastante nesses dias de pandemia foi a venda de hortifrutis e os mercados distribuindo não, né, mas compondo, tendo a oportunidade de você comprar, fazer sua compra, em vez de ir no mercado, eles entregarem em casa, que era uma coisa que aqui nós não estamos acostumados, mas em outros países já é bem comum. Nós começamos a ter aqui novamente. Então, nós podemos fazer inúmeras coisas pelo celular, pagar as contas, por exemplo. Há 5, 10 anos atrás, a gente tinha que todo mundo precisava ir numa agência bancária para pagar as contas. Ia lá, sei lá, 2 a 3 vezes por mês. Né? Nós gastávamos aí, cada vez que ia no banco, de 2 a 3 horas, se não mais nas filas. Hoje, nós podemos fazer todas essas transações pelos aplicativos bancários. E aí eu pergunto, quanto tempo isso nos poupa? Só para a gente ter um exemplo, só nas filas dos bancos, né, que nós falamos, nós ganhamos aí pelo menos de 2 a 3 horas. 2 a 3 horas, 2 a 3 vezes por mês, mais as 3 ou 4 horas que nós ganhamos em não precisarmos ir e voltar para o nosso trabalho. Se nós fizermos uma conta rápida, uma análise por cima, sem apertar muito, nós vamos ver que nós estamos ganhando em torno de 20, 25, 26 horas por mês. Por mês não, por semana. Né, em relação aos últimos 5, 10 anos. Ou seja, a minha semana hoje tem 8 dias. Então eu tenho lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e um extra. E aí eu pergunto de novo, por que é que nós continuamos sem tempo? Se nós formos verificar com bastante atenção, com bastante calma, nós temos tempo de sobra para as atividades, aquelas atividades que nós consideramos essenciais ou importantes. E aí surge um novo questionamento. O que é realmente importante para mim? O que é realmente essencial? Nós sempre falamos, um dos que sempre tem falado isso, parafraseando um companheiro da casa aí que me falou isso uma vez e que eu levo para sempre, né? O ouvido mais próximo quando fala é o meu. Então eu estou falando e está bem pertinho aqui do meu ouvido, então eu estou falando primeiro para mim. E aí vamos nos perguntar, né? Eu não tenho tempo para minha família, para os meus filhos, para ajudar nas tarefas domésticas, para ajudar nas tarefas escolares dos filhos, para fazer uma visita para minha mãe, para o meu pai, para uma tia, para um amigo, para ir na palestra de sexta-feira lá na Casa de Solidariedade, para fazer o Evangelho no Lar e muitas outras coisas. Mas
Quando eu paro para observar, eu tenho tempo para verificar todas as mensagens do WhatsApp, dos inúmeros grupos dos quais eu participo, para olhar o meu Facebook, o Facebook da minha esposa, o Facebook do meu filho, o Facebook do vizinho. Né? Além do Facebook, agora nós temos o Instagram, o Twitter, Telegram e outras redes sociais aí que a gente poderia estar citando. Eu tenho tempo para ver alguns filmes na televisão, no YouTube, no Netflix. Então, assim, para várias coisas eu tenho tempo. Para assistir televisão, para assistir as novelas, para assistir os noticiários nos jornais. Então, para algumas coisas eu tenho tempo, para outras não. Mas mesmo dentro dessas que eu tenho tempo aí, e aí é que a gente vai começando a ver o que é essencial, quando eu recebo, por exemplo, um vídeo ou um áudio de cunho religioso, uma reflexão espiritual sobre um tema interessante, e aí eu olho lá e o videozinho ou o áudio tem 2 a 3 minutos. Ah, eu não tenho tempo para ouvir. Por quê? Porque é muito demorado. Mas quando eu recebo uma piada, uma notícia alarmante, um vídeo com cenas de violência, ou que estejam falando algo que difame ou denigre a imagem de terceiros, que eu nem conheço, eu nem me dou conta de quantos minutos tem de o áudio ou vídeo. Eu assisto, devoro o áudio ou vídeo. Então, surge-nos uma questão muito importante. Todas essas análises são nossas escolhas. E a depender delas é que nós vamos verificar de verdade o que nos é essencial. Com essa situação de pandemia, o isolamento social nos está proporcionando a possibilidade de reavaliar aquilo que é essencial para nós. Forçosamente, nós somos obrigados a passar mais tempo com nossa família, com nossos filhos, dividir com mais afinco as tarefas domésticas. Não podemos reclamar do trânsito, do transporte público e de muitas outras coisas do cotidiano que nós sempre usávamos para justificar a nossa falta de tempo. Essa imposição de isolamento social nos fez refletir sobre o que realmente vale a pena na nossa vida e principalmente nos fez pensar, o que realmente nos é essencial. Será que eu trabalho realmente por essencial? Será que eu busco viver com o necessário? São perguntas que nós temos que nos responder. Porque de repente nós nos deparamos com aquela briga entre os valores materiais e os valores espirituais. Ou mais do que os valores materiais e espirituais, nos deparamos com o medo da morte. O medo de retornarmos à pátria espirituais. Sim, nós que somos espíritas, nos deparamos e ficamos com medo de repente saber que a qualquer momento eu posso retornar à pátria espiritual. Pois é esse momento de pandemia, esse momento nos faz refletir. E essa semana, ou uns dias atrás, aí, conversando, recebendo algumas mensagens por WhatsApp e tudo mais, eu estive conversando com uma colega nossa, uma amiga nossa de muito tempo atrás, que frequentou a Casa de Solidariedade, que é a Fátima Lima. Inclusive ela está online aí, né, Fatinha? Eu vi, parece que eu não consigo ficar acompanhando, que ou eu falo, ou eu leio, tudo não dá para fazer ao mesmo tempo, né? Não tenho essa habilidade ainda, né? Mas eu vou, com o passar do tempo, a gente fazendo mais vezes, de repente a gente adquire essa habilidade de ir falando e lendo as mensagens. Mas parece que no comecinho aí eu vi que você estava por aí, né? E ela fez um podcast aí, a gente conversou algumas coisas pela internet e vimos assim que tem muita coisa interessante acontecendo nesse momento de pandemia, e essa pandemia tem nos ensinado um monte de coisas. E nós vamos tentar compartilhar um pouco dessas coisas que nós podemos estar percebendo com essa mudança da pandemia. Por exemplo, uma coisa interessantíssima que a gente falava, que a gente sempre reclamou, foi da saúde, que os hospitais estavam lotados, não tem vaga de UTI, não tem vaga para cirurgia, todo mundo morre esperando nos leitos de hospitais.
de repente surgiu dinheiro, em massa para investir na saúde. Hospital de campanha, vamos comprar respirador, vamos fazer isso, vamos fazer. Por quê? Porque se não fizer, vão morrer inúmeras pessoas. E mais, pessoas de todas as classes sociais. Tanto o rico, como o pobre, como o miserável. Todos estão no mesmo barco. Todos nós estamos correndo o risco de ser contaminados por esse vírus e vir a precisar de um respirador. E onde nós vamos encontrar esse respirador? A grande maioria de nós, nos hospitais públicos. Outra coisa interessante que nós estávamos batendo um papo com a Fátima e ela refletindo e a gente compactua mais ou menos da mesma opinião, é com relação aos idosos. Como as pessoas passaram nesses últimos meses, nesses últimos 1 mês e meio, 2 meses, a respeitar mais os idosos. Passaram a dar prioridade para os idosos porque são do grupo de risco. Coisas que até antes do Covid-19 ninguém dava atenção. Às vezes nós dávamos mais atenção para o nosso pet, para o nosso gatinho, para o nosso cachorrinho, o periquito, o papagaio, do que para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso avô, que às vezes está um pouco distante, não dá para mim ir lá visitar. Hoje em dia, os jovens também, é velho, deixa para lá. Alguns, é claro, não, sem generalizar. Mas o que está acontecendo? Em alguns condomínios, algumas vilas, os mais jovens vão até o mercado, compram pão, trazem para os mais idosos, deixam na porta deles, fazem mercado. Os filhos que às vezes não iam visitar os pais, agora vão lá e ajudam, levam comida, fazem as despesas, deixam lá para eles. Olha que interessante. Um momento de dificuldade, que nós estamos isolados, pedindo o nosso isolamento físico, mas unindo os nossos corações. Então, outra coisa importante que tem acontecido aí, são dentro das famílias. Dentro do nosso próprio lar. O pai e a mãe, que na grande maioria dos nossos lares está sempre trabalhando, são sempre os provedores, agora além de provedores, passaram a ser educadores. Tem que ajudar nas tarefas escolares. Tem que aprender ou reaprender e ajudar a ensinar os filhos. Principalmente os filhos pequenos a utilizar as ferramentas tecnológicas como a videoconferência, que está tendo aulas por vídeo, as lives como essa que nós estamos fazendo aqui. Outra coisa que a pandemia fez com que desse um boom na educação. Quantas escolas só utilizavam as aulas presenciais e não se utilizavam desses recursos tecnológicos? E agora nós só temos o recurso tecnológico, só temos a videoconferência, só temos as videoaulas e vamos ter que se virar assim por um bom tempo. Então, olha que nós tivemos que fazer os professores, muitos professores de gabaritados, de excelência, que eram contra celular, aula pela internet, de repente estão sendo obrigados a aprender a mexer no celular, no smartphone, nos inúmeros aplicativos que nós temos aí, para poder estar continuando da sua aula, para continuar trabalhando. E aí a gente fala, nossa, que tecnologia, videoconferência. Eu fico pensando comigo, quando eu comecei no Espiritismo alguns anos atrás, não fazem muitos não, mas o primeiro livro que eu li foi o livro Nosso Lar, do André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que foi publicado mais ou menos em 1944. Eu não sou muito bom de números, não sou muito bom de gravar nome do livro, página do livro, mas nesse livro algo me chamou muita atenção quando eu li. Em uma das partes desse livro, em um dos capítulos, André Luiz, Lisias e o pessoal do Nosso Lar foram se reunir numa sala para assistir uma palestra de um espírito gabaritado, elevadíssimo, que estava num outro plano e que não podia vir até o nosso lar. E aí eles sentaram lá nessa sala, se baixou uma tela e esse espírito falou através dessa tela. Ou seja, em 1944 foi feito o livro, ou seja, André Luiz estava no plano espiritual antes disso, por volta de 1900, 1800 e alguma coisinha. Então, no plano espiritual, 200 anos atrás, já se utilizava a videoconferência. E nós achamos que nós estamos super tecnológicos. Olha como nós somos, na verdade,
atrasados em relação ao plano espiritual. Outra coisa que a gente já falou um pouquinho, mas é a importância da valorização de serviços que antes eram esquecidos. Ou a gente só ouvia falar mal. Por exemplo, os pronto-socorros, das pessoas que trabalham, o médico do pronto-socorro, os auxiliares de enfermagem, toda a parte de enfermagem, a da limpeza ninguém nunca nem falava. E hoje, olha a importância da saúde pública, de nós termos uma saúde pública no nosso país gratuita, que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Claro que tem muitas deficiências, tem muitas falhas, mas assim, se nós pensarmos que se nós tivéssemos que pagar por toda essa assistência, como é que seria a nossa situação? Outra classe muito esquecida aí, que eu mesmo era um dos que vivia brigando, quando o cara queria me cortar, que é os motoboys. Ele passa lá, buzina, bibi, bibi, bibi. Eu só fui entender um pouquinho da buzinada do motoboy quando eu tive a oportunidade de ter moto por algum tempo, e aí fui entender a importância desse bibi, dessa buzinadinha, para que o carro, para que chamasse a atenção do motorista, para que eu vou cortar pela direita, pela esquerda, vou fazer às vezes até alguma coisa que não devia, mas o que o motorista da frente esteja atento. E hoje os motoboys, como disse a Fátima num desses podcasts aí, são os queridinhos, os nossos queridinhos, porque assim, tudo que a gente precisa, a gente liga e eles vêm trazer. Ou a gente precisa entregar, a gente trabalha com entrega, quem faz vendas, liga e eles vão levar. Então hoje os motoboys estão saindo e vão sair dessa pandemia muito valorizados, para a gente entender a importância de todos dentro desse nosso conjunto de sociedade. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós temos a nossa importância. Meus amigos e meus irmãos, nós estamos tendo uma oportunidade abençoada de, nesse momento de isolamento social, de pandemia, desse Covid-19, de colocarmos os ensinamentos do Mestre Jesus em prática com os nossos familiares. Estamos tendo a oportunidade de verdade aprender a amar o próximo e muitas vezes amar ao próximo mesmo sem percebermos. Porque agora, a partir da semana que vem, das outras semanas, vão ser obrigados a sair todo mundo de máscara na rua. E eu não sei se todo mundo sabe, a máscara, na verdade, não é para me proteger. É para que eu proteja o próximo. Porque a contaminação do coronavírus é feita através das gotículas da saliva, onde eu expilo o vírus. E se eu estou de máscara, se eu tossir, se eu espirrar, isso vai ficar para mim mesmo. E vice-versa. Então eu ponho a máscara achando que eu estou fazendo bem para mim, e na verdade estou fazendo bem para o meu próximo. Então é Deus agindo e nos mostrando que nós precisamos aprender a amar o próximo de qualquer maneira. Essa é a forma mais linda de nós demonstrarmos o nosso amor, mesmo sem percebermos. Nós vamos percebendo que nós estamos tendo a grande oportunidade de estarmos em casa com a nossa esposa, com nossos filhos por muito mais tempo. E necessitamos aproveitar essa oportunidade para valorizar o afeto, demonstrar os nossos verdadeiros sentimentos e principalmente mostrarmos quem realmente nós somos. E aí, se eu percebo que eu não sou tão bom como eu gostaria, eu não estou fazendo coisas tão boas como eu gostaria, está aí a grande oportunidade de nós mudarmos as nossas atitudes em relação àquelas pessoas que nós realmente amamos. Nesse período de restrição à mobilidade, que nós não podemos nem sair de casa, só para fazer as coisas essenciais, é que nós percebemos o quanto a nossa liberdade é importante. A minha avó, que não está me assistindo, porque ela não tem acesso à internet, nesse momento, provavelmente não está vendo, ela sempre dizia, nós só damos valor nas coisas quando nós perdemos. Isso é algo que a gente sempre está observando como verdadeiro. Até ontem eu saía para a rua, rodava, não estava nem aí com a liberdade. Se eu tinha liberdade, estava livre.
Quando eu perdi a liberdade, é que eu começo a valorizar, entender a importância dela. E aí eu faço um questionamento, tenho me feito um questionamento. Agora eu estou dentro de casa, com a minha família, com as pessoas que eu amo, tendo a oportunidade de aprender com elas, de colaborar com elas. Né? E algumas pessoas estão se sentindo presas. Mas será que realmente estar dentro de casa, com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, é estar preso? Ou é ser muito mais livre do que nós temos que acordar cedo, em determinados horários, pré-determinados horários, pôr o relógio para despertar, o celular, sair correndo, enfrentar o trânsito, cumprir horário para ir e voltar? O que é realmente ser livre? Olha que pergunta importante para nós pensarmos aí. Nós podemos dizer que nós aprendemos muito com essa pandemia. Que temos várias pessoas dizendo aí que depois que passarmos por esse momento, nós nunca mais seremos o mesmo. A humanidade não será mais o mesmo, o mundo não será mais o mesmo. Realmente. E eu espero que não volte a ser mesmo. Porém, para isso nós precisamos seguir um alerta do Mestre Jesus, lá, que ele já nos falou há 2000 anos atrás. Para que nós possamos realmente aprender com tudo isso, nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós precisamos entender que precisamos utilizar o nosso tempo de verdade para as coisas essenciais. E principalmente verificar que as coisas essenciais, o essencial na nossa vida, o principal na nossa vida, é o ser e não o ter. Neste momento, é claro que muitas pessoas estão passando necessidades financeiras, estão precisando de ajuda financeira. É até por isso que a nossa Casa de Solidariedade continua com o trabalho de distribuição das cestas básicas todos os últimos sábados do mês. Foi feito aí nos 2 últimos sábados do mês, aí, tanto de março como de abril, permaneceu a distribuição mesmo dentro dessa pandemia, porque esse trabalho é essencial para aquelas pessoas que precisam da cesta. Tomando-se todos os cuidados, tomando-se todas as devidas providências para que não contaminássemos e não fossem contaminados, mas sabemos da importância de receber o alimento. Mas também sabemos que tem muito companheirinho que não está precisando do alimento, mas que está dentro de casa se sentindo agoniado, desesperado porque não pode sair. Então, para esses companheiros que estão nessa situação, necessitando de alimentos, tem muita gente ajudando. E esses outros companheiros que estão nessa agonia de ficar preso dentro de casa, nós muitas vezes precisamos contar com a tecnologia para acalmá-los. Mandando uma mensagem de bom dia, de boa tarde, de paciência, de calma, de tranquilidade. Nós podemos entender também que essa pandemia nos trouxe um alerta muito grande com relação à natureza. Nós sempre dizemos que a natureza não dá saltos. E a natureza está sempre nos ensinando. E dessa vez, mais uma vez, ela está nos ensinando que assim, o fato de nós estarmos dentro de casa faz com que esse mês de outono, essa época do outono, que nós teríamos uma poluição enorme, nós estamos com níveis de poluição bem baixos. As nossas praias estão limpas. Cidades um patrimônio mundial aí, considerada lindíssima, e a Itália que está sofrendo muito com a pandemia, mas a cidade de Veneza, segundo reportagens que eu vi esse dia, está limpo o canal de Veneza. Está tudo bonito, tudo limpo. Por quê? Porque as pessoas não estão saindo de casa e a cidade está sendo, a própria natureza está se cuidando. Porque na verdade quem destrói a natureza somos nós. Nós é que precisamos fazer isso. Nós é que precisamos entender e nos acalmar nesse momento para poder realmente sairmos melhorados dessa pandemia, dessa situação. Aproveitarmos o nosso tempo para as coisas essenciais. Aproveitarmos o nosso tempo principalmente para as coisas do ser, para nos aprimorarmos, para aprendermos com essa situação, para realmente aprendermos a amar os nossos companheirinhos que estão em casa, aqueles que são mais próximos de nós, e também, por que não,
oportunidade de aprender a amar o próximo quando usamos máscara, quando ajudamos alguém na doação de um alimento, quando podemos ir comprar o pão para alguém mais idoso. Então, são inúmeras as formas que nós estamos tendo nesse momento de pandemia de nos reformularmos, de nos aprimorarmos, né, de fazermos o nosso aprimoramento espiritual se tornar essencial. E para a gente encerrar essa nossa palestra de hoje, encerrar a palestra, porque o assunto não se encerra, né? As coisas essenciais para nós vão sempre se alterando, mas nós precisamos ter fé e certeza de que o essencial deve ser o ser e não o ter. Então, para nós encerrarmos essa palestra, esse nosso tema de hoje, nós vamos buscar aqui uma mensagenzinha que está lá no livro Sinal Verde, do André Luiz, mais uma vez André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier, no tema que traz lá assuntos de tempo. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler, porque eu não gravei essa mensagem, né, mas vai servir para a gente levar, além das reflexões já feitas, mais uma para a gente finalizar esse nosso encontro dessa noite. Então, diz lá, assuntos de tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações, com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade, pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas o tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto tempo se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. É isso, meus irmãos. Que nós possamos aproveitar o nosso tempo e usar o nosso tempo para as coisas essenciais. E que as coisas essenciais para nós sejam de verdade as coisas espirituais. Nós vamos encerrar essa nossa palestra de hoje com uma prece, né? Nós vamos fechar os nossos olhos por alguns minutinhos e nós vamos agradecer principalmente por tudo que somos, mas não vamos ser ingratos, e agradecer também por tudo aquilo que Deus Pai tem nos emprestado. Porque tudo o que conseguimos materialmente nesse planeta nos é confiado por empréstimo. E ao retornarmos ao plano espiritual, tudo isso ficará. Somente poderemos levar aquilo que não podemos carregar. Que a paz, a serenidade do Mestre possa nos auxiliar neste momento difícil de transição planetária pelo qual passamos. Que a serenidade seja nossa companheira em todos os momentos. Que aproveitemos de verdade o tempo para as coisas essenciais da nossa vida. E como sempre falamos, a família é a primeira essência. E ali dentro dela estão os nossos verdadeiros compromissos. Que nós possamos aproveitar o nosso tempo
de forma muito adequada, de forma a melhorarmos o nosso ser e, na medida do possível, ajudar a melhorar aqueles companheiros que estão conosco. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê a sua tranquilidade e que nós possamos fazer a nossa parte, nos ajudando mutuamente, ficando nos nossos lares e dos nossos lares nos unindo em mente, alma e coração com todos aqueles que precisam. Que Jesus nos ampare, nos proteja, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Queria aproveitar esses minutinhos finais para agradecer ao Grupo City, que me deu a oportunidade de estar aqui vindo hoje conversar com vocês, me fez refletir durante semanas a respeito dessa situação que nós vivemos, do nosso tempo. Agradecer a todos os companheiros que participaram aqui da nossa palestra live. É claro que eu não vou conseguir ver todos aqui, tem várias, já tem aqui, olhando aqui, 78 comentários, né? Mas não dá para comentar todos, mas agradecer a Karina, a Cibele, a Zilma, a Fabiana, a Anice, o Marcos, a Genil, o Fernando, a Fátima, a Vilma, a Romilda, a Marina, a Mônica, a Sandrinha, a Marinês, minha prima lá de Araraquara, que eu vi que acabou de entrar aqui, a Priscila, ao Luiz Rezende, ao Wellington, a todos os companheiros que estiveram conosco aí durante esse nosso encontro. Que Jesus abençoe a todos e que possamos na semana que vem, na sexta-feira que vem, aqui estarmos novamente unidos de coração, mesmo que ainda isolados fisicamente, mas com o nosso coração unidos, juntos com essa casa de solidariedade que tanto nos abraça, tanto nos apoia em todos os momentos. Que aqueles que tiverem oportunidade durante a semana de participar nos seus grupos, nos evangelhos, por exemplo, amanhã à tarde, né, tem o grupo de evangelho do sábado à tarde. Quem puder participar, entre em contato aí conosco. Que quiser participar, pelo próprio Facebook da casa, pelo WhatsApp dos companheiros. Vamos participar todo mundo, vamos unir os nossos corações. Vamos nos manter aquecidos, né, e firmes e serenos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare hoje, agora e sempre. Um bom final de semana a todos, uma boa semana e que possamos aqui estar nas outras semanas que se seguem e, se Deus abençoar, logo logo de volta ao nosso lar, a nossa primeira família, a nossa primeira casa, aí a Casa de Solidariedade de Santo André. Boa noite a todos e o meu agradecimento à presença de todos, a Deus primeiramente, ao Mestre Jesus, a essa casa abençoada e a todos os nossos companheiros de plano terreno. Graças a Deus. Boa noite a todos aí.